Que louvor gostoso, não é? Bom demais. Boa noite você que está aqui no canal do YouTube, junto conosco, nesse culto Conexão dessa quarta-feira maravilhosa. Estamos reunidos, você na sua casinha e nós aqui na casa do Senhor. Faça da tua casa, do teu lar, o templo, a casa de Deus. Amém? Então, pode se assentar, sinta-se à vontade. Dá uma boa noite para o seu irmão que está do seu lado, abraça. Se você está com alguém na sua casa aí, abraça. Pega um belo de um cafezinho, um caderno, um papel e vamos falar com Deus, vamos aprender mais um pouquinho do que Deus tem falado aos nossos corações. Boa noite, Luiz. Eu não te dei boa noite hoje. Boa noite. E Deus sempre fala conosco, nos ensina, nos acolhe, nos direciona a cada culto, a cada palavra que é ministrada no altar. Nessa noite nós vamos estar falando sobre gere bons relacionamentos. A importância de gerar bons relacionamentos para nós, para a nossa caminhada. Muitas vezes nós temos dificuldade de gerar relacionamentos. Só que relacionamentos são importantes para nós, para nosso dia a dia, para a nossa convivência, sendo dentro de casa ou fora de casa. Mas é importante. A palavra de Deus é muito clara, que ela nos ensina que nós fomos criados para sermos seres relacionais. E nós precisamos, sim, nos relacionar. Desde lá do princípio, a Bíblia nos mostra que Deus nos criou para um relacionamento, e um relacionamento com Ele. E quando Adão surgiu, conforme a formação de Deus, Adão se relacionava com Deus em intimidade. E Deus nos chama para a gente ter uma relação com Ele, um relacionamento. Só que não é só com Ele, mas também é com as pessoas que estão em torno de nós. Nós precisamos aprender a falar e nos relacionar com pessoas. Isso é muito importante. Lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 25 ao 28, Deus formou todo o universo e Ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, não é? Então, quando Ele aqui mostra para nós, nessa passagem bíblica, justamente o que eu falei, Ele formou para que o ser humano se relacionasse com o seu Criador. Quem é o nosso Criador? Deus. Então, gerar novos relacionamentos também é gerar o novo relacionamento com Deus, principalmente. Todos os dias, nós precisamos gerar um novo relacionamento com Deus. Porque senão a gente entra no automático. Bom dia. Dentro de casa eu acho que é assim, né? Já está no automático. Bom dia, não é? Mas gere um novo relacionamento até no cumprimentar. Bom dia, meu amor. Como é que você está? Já muda a linguagem. E assim Deus nos chama para todos os dias a gente mudar a linguagem com Ele. Para quê? Para a gente estar mais perto de um relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Deus. Então, na realidade, todas as peças fundamentais da realidade humana como natureza surgiu pelas mãos de Deus, pela criação de Deus, como os animais, as vegetações, os rios e mares, não é isso? Assim como diz lá no início de Gênesis, nos mostra isso, né? Possibilitando que um novo tipo de relacionamento. Inclusive, Deus fala, domine os animais, domine os peixes, domine, né? Fala para o homem, para dominar, para gerar relacionamento também com os animais. Ei, você pode gerar um relacionamento. Quem tem cachorrinho em casa tem um relacionamento com o seu animal, mas você domina ele. Sim ou não?
Você diz, você mostra para ele, não pode, está errado. Não, não é assim? Não é assim, Kathleen? Então, dá bronca e tudo, né, Kathleen? Kathleen está na prática, são 3, né? Então, e aí domine, e o homem com o mundo e toda a sua volta. Então, gerar relacionamento é muito importante. E logo depois, na continuidade da formação do homem, dos animais, Deus também gerou quem? Eva, uma parceira idônea para o homem, não é? Olha a importância do relacionamento que nós precisamos ter uns com os outros. Uma companheira que lhe corresponderia e viveria do seu lado como família constante, na comunhão familiar. Olha como é que é importante o relacionamento. O relacionamento começa com Deus, começa dentro da sua casa e depois do lado de fora. Então, Deus nos mostra um processo de gere o relacionamento, fale com as pessoas, converse com as pessoas, se entrose com as pessoas. Isso é muito importante para a nossa vida. E aí, como Deus criou a parceira, nós vemos lá no relato de Gênesis capítulo 2, 18, que Gênesis capítulo 2, versículo 18, que o próprio Deus disse que não era bom que o homem viva sozinho, não é? Então, olha lá, não é bom que o homem viva sozinho. Então, não é bom que nós venhamos a viver sozinhos. Não é saudável para ninguém. É importante na nossa caminhada termos pessoas perto de nós. Então, na Bíblia, Deus já nos mostra e já nos ensina a questão do relacionamento e já mostra lá desde o início a importância de se relacionar. E nós precisamos aprender de gerar bons relacionamentos e como gerar esses relacionamentos saudáveis. Amém? Então, nós não fomos feitos para viver isolados um do outro. Você já conseguiu ficar um dia inteiro trancado no quarto, isolado, sem falar com ninguém? Uma boa parte do dia você já conseguiu fazer isso? Mas algo te incomodou? Você parece que você está sozinho no mundo, não é? Aí é diferente, né? Porque está doente e tudo, mas entrar no teu quarto e ficar lá sozinho, não quero falar com ninguém. Eu sei que às vezes é necessário o nosso silêncio, que é importante, mas você perceba que nesse silêncio que a gente precisa estar é por curto tempo, não é por longo tempo. Eu vou falar de mim, eu sou uma pessoa que não gosto de ficar sozinha. Não gosto. Então, eu preciso ter pessoas perto de mim. Mesmo que eu fique no meu quarto, mas a porta vai estar aberta, não vai estar fechada. Eu preciso estar ouvindo e vendo a movimentação. Eu não gosto, eu gosto de estar no meio de pessoas. Me faz bem, me sinto saudável com isso. Mas eu aprendi a me relacionar desta forma na caminhada, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter um bom relacionamento. A gente vai ver isso mais lá para frente. Bem, então, a gente não pode viver isolado dos outros e das pessoas. Precisamos, sim, nos relacionar com pessoas e, apesar das dificuldades que existem na caminhada com as pessoas e na convivências que elas podem acontecer ali. E nós vemos que ter relacionamento, seja com um amigo, seja com um marido, ou com uma esposa, seja com um amigo de infância, um colega, sempre pode surgir alguma... Como é que eu vou falar? Algum probleminha, não é? A palavra que veio na minha cabeça, treta. Ai, Jesus.
É atrito. Boa, Catherine, obrigada. Então, sempre tem. Porque são cabeças diferentes, pensamentos diferentes, gênios diferentes, posicionamentos diferentes. São tantas coisas diferentes, não é? Ninguém é igual a ninguém. Mas Deus nos chamou, mesmo com as nossas diferenças, vamos nos relacionar. E o padrão de Jesus, para dentro da Bíblia, da palavra de Deus, o padrão de Jesus é para os relacionamentos interpessoais, que são bastante elevados. E tem base e o princípio, que é muito importante, que é o amor. Jesus, ele se relaciona, quando você vê a história de Jesus, ele se relaciona com as pessoas, ele ensina as pessoas, ele confronta as pessoas, não é? Ele chama a atenção das pessoas, mas tudo ele faz por amor. O amor é o princípio de tudo. Mas Jesus está lá, mesmo que ele tenha que confrontar, mesmo que ele tenha que dar um não, mas esse não é por amor. E isso faz parte de um bom relacionamento, de um relacionamento saudável. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Olha o que diz: ame os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Gente, isso é difícil, mas não é impossível, porque Jesus veio nos mostrar isso, que é possível. Através do amor. É possível. Por isso que gerar bons relacionamentos e novos relacionamentos, muitas vezes, por circunstâncias e situações, nós precisamos praticar isso aqui, ó. E às vezes é muito difícil. Isso aqui nos leva ao perdão. Se não tem um perdão, a gente não consegue orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem. Eu tenho pessoas que me perseguem. Você tem pessoas que te perseguem? Eu tenho pessoas que me perseguem. Eu acho que todos nós temos. Eu não sei se você que está em casa nos assistindo agora, tem alguém que te persiga, mas deixa eu deixar logo essa mensagem para você. Ore, porque Deus está tomando conta de tudo, amém? E ore, tem que entregar, e a gente precisa prosseguir, a gente precisa continuar a nossa caminhada. O nosso maior exemplo é Jesus. O nosso maior exemplo da nossa vida, os nossos olhos, o nosso radar, ele precisa estar ligado em Jesus, para que eu consiga ter bons relacionamentos na minha vida e gerar algo novo dentro de mim e com o próximo. Então, o Jesus sempre tem que ser o meu radar, com o princípio, o amor, sempre. Então, a palavra amor sempre estará em destaque nos ensinamentos de Jesus, sempre. Quando eu entendo o significado do amor, e desse amor que vem de Jesus para nós, por nós, e quando eu entendo isso, eu consigo caminhar tendo um bom relacionamento com as pessoas. A carta de 1 João, capítulo 4, versículo 11, diz: amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Então, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Isso a gente precisa mudar a nossa cosmovisão. Por quê? Porque automaticamente gera sentimentos dentro dos nossos corações quando alguém faz alguma coisa conosco. Mas eu preciso lembrar dessa passagem que, mesmo fazendo algo comigo, Deus nos amou. Deus me ama. E se eu amo, eu preciso continuar amando o próximo, porque quem sou eu para não amar alguém? É difícil isso, mas o amor precisa ser o princípio de tudo na minha vida. Eu posso amar, respeitar, mesmo que eu não queira conviver.
Mas o amor que transborda de Deus em meu coração, eu consigo trazer isso para a minha vida e levar para a vida de muitas pessoas. Por isso que o amor constrange. O amor de Deus nos constrange, sim ou não? Mas quando nós entendemos desse amor, esse amor ele transborda dentro de nós e constrange quem está perto. Não é? Pessoas ficam incomodadas, muito incomodadas. Então, a gente precisa trabalhar os nossos corações, o amor, todos os dias, para gerar bons relacionamentos. Se eu não trabalho esse amor verdadeiro, amor único e incondicional que vem de Jesus sobre a minha vida, se ele está transbordando para mim, não é para reter para mim, mas é para eu transbordar na vida do próximo, e do próximo para o próximo, e assim vai. Não é só para nós, no individual, fica aqui só para mim. Porque nós somos seres relacionais. Se nós somos seres relacionais, eu preciso que o que está em mim transbordar na vida do próximo, mesmo que ele não queira, está tudo bem. Se ele não quiser, está tudo bem, mas faça a tua parte. Leve esse amor que Deus tem derramado sobre a tua vida. Não retenha para si, não guarde para você. Multiplique esse amor. O amor alcança, o amor quebra barreiras, o amor quebra corações. Então, mas o nosso problema, olha só, é que não vivemos na graça genuína no relacionamento, porque sempre estamos nos protegendo por causa das nossas dores passadas. As nossas dores fazem com que a gente coloque uma proteção em nós, para que a gente não passe essa dor novamente, uma dor de relacionamento. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, que fala sobre isso. Antes de eu conhecer o Marcelo, eu tive um relacionamento. E eu tive um relacionamento abusivo. E quando eu conheci o Marcelo, ele veio com total amor e gentileza. O que eu fiz para me proteger da dor? Eu me afastei do Marcelo. Eu não cheguei para perto dele. Eu criei uma proteção. Epa, aqui assim não. Por quê? Porque a dor que eu trazia do passado não me permitia viver o melhor amor. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a quebrar dentro de mim essas dores e permitir que, deixa eu viver algo novo. Eu preciso dar oportunidade a alguém que quer me fazer bem. Eu preciso dar oportunidade, mas a minha oportunidade não era estar na mesma posição que eu estava antes, mas era me dar uma oportunidade com uma posição diferente. Em vez de eu mergulhar de uma vez, eu estava dando passo a passo, para que cada vez mais o amor que ele tinha por mim pudesse chegar ao meu coração. Consegue compreender? Então, muitas causas das nossas dores nos afastam de pessoas, nos afastam de relacionamentos. E aí a gente fica, como eu disse antes, isolado. Olha, eu conheço pessoas que não avançam em ter novos relacionamentos porque buscam o amor não recebido. Então, conforme a minha história eu tive, tem histórias que eu já ouvi de pessoas de buscar esse amor e colocar tudo, como eu tivesse pegado o Marcelo e falado assim, eu quero todo o seu amor para mim. Aquilo que me fez falta, eu quero agora, tudo para mim. Então, elas ficam buscando esse amor que a gente não consegue dar por completo.
O amor completo vem de Deus. O amor completo não vem de nós, porque nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a falhar, nós estamos sujeitos, sim, a decepcionar. Mas o amor verdadeiro não decepciona, porque o amor ágape é o amor de Deus. Não é verdade? Então, mas todos nós estamos sujeitos. Mas tem pessoas que buscam. Quer ver um exemplo? Se eu não tenho um bom relacionamento, vamos dar um exemplo, que eu não tenho um bom relacionamento com meu pai, e tenho um Marcelo, eu quero buscar o amor paterno no meu marido. Eu não vou conseguir ter um bom relacionamento com meu marido, porque ele não é meu pai, ele é meu marido. Então, nós que somos líderes aqui, nós vamos encontrar pessoas no caminho que vai pegar a nossa identidade e colocar no lugar da pessoa. E ela não vai avançar. E ela vai dizer que não está bem, que ela não está conseguindo caminhar, porque você não é, Kathleen, você não é a mãe da sua discípula. Percebe? Então, o Marcelo não é meu pai. Luiz, o Antônio, o Manuel, seja quem for o discípulo que estiver do seu lado, eles você não é o pai deles, você é o líder deles. Então, eu não cresço, eu não desenvolvo, inclusive dentro do ministério da igreja, porque eu pego líderes e quero colocar no lugar. E quando eu coloco no lugar, eu não tenho um bom relacionamento de liderança. Eu não consigo encaixar a minha liderança com o meu discípulo, com aquele que eu tenho acompanhado. Porque ele não está me olhando como um líder que quer impulsionar, que quer fazer crescer, que quer ter um bom relacionamento, que quer fazer direcionar, sabe, mostrando o caminho. Então, ele não vai conseguir. Porque ele vai buscar sempre aquela resposta. A voz que ele vai estar ouvindo, ou que ela vai estar ouvindo, é a voz da dor dela. É da mãe, do pai, do irmão, do namorado. E aí eu não consigo ter um bom relacionamento na minha caminhada, inclusive ministerial. Então, ninguém substitui ninguém. Ninguém substitui a ausência do amor maternal, fraternal e paternal. Ninguém substitui. Inclusive de amigos. Amigos que você pode ter íntimos e você pode ter se decepcionado. Quantas pessoas eu conheço que não conseguem mais ter amigos íntimos porque um grande amigo decepcionou? Ah, não, eu não quero ter. Daqui, ainda faz o gesto, daqui... Não passa daqui, fica até aqui, ó. Daqui para cá não pode passar. E não tem um bom relacionamento. E vive isolado. Sem aprender, sem conversar, sem desfrutar de tantas coisas boas. Não é? Então, nós precisamos gerar um relacionamento saudável de acordo com a caminhada daquele que chega ao meu lado. E não substituindo. Então, eu preciso saber como é que a pessoa, conhecer pouco a pouco e aos pouquinhos, gerando um relacionamento. Como eu disse, ainda há pouco nós vemos isso dentro da igreja e isso é verdade. Está assim, gente. Está cheio demais de pessoas que estão apostando em andar do lado de líderes para cobrir as suas dores. E isso não vai ser bom, você não vai ter um bom relacionamento e você não vai conseguir fazer o seu discípulo crescer. Bem, então, vamos avançar. Deus suprirá, eu quero dizer para você que Deus suprirá todo o vazio da sua dor. Deus vai suprir o vazio da sua dor, porque o amor de Deus é o que preenche o nosso coração. O meu relacionamento com Deus que vai preencher a minha caminhada. O meu relacionamento com Deus que vai preencher o meu coração, que vai permitir eu dar
novas oportunidades, a novos relacionamentos. Então, nós precisamos andar em coletividade e não sozinho. É importante andar junto. Jesus ensina, não ande só. Sempre, lembra na passagem bíblica, que agora eu não lembro direito, mas que Jesus fala assim, vamos pregar agora o evangelho, e eles foram de 2 em 2. De 2 em 2, nunca andando sozinho. Na caminhada, sempre 2 em 2. Para quê? Para que pudessem levar o evangelho, para que os dois tivessem um relacionamento, para que os dois tivessem experiência, porque quando um cair, o outro levanta. Não é isso? É exatamente isso. Só que nós temos pessoas que preferem andar sozinhas e isoladas, sem conversar com ninguém. E aí, o que está acontecendo? As clínicas médicas estão lotadas de pessoas querendo conversar, querendo falar. Ei, presta atenção, uma coisa que é muito importante. É válido. Glória a Deus pelos psicólogos, pelos terapeutas, não é? Que param para ouvir. Glória a Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você. Andar isolado e somente ter só os médicos para conversar também não é saudável. Você precisa ter pessoas do teu lado. Você precisa ter relacionamento saudável na tua vida. Sair, conversar, bater um papo, é importante isso para a sua vida. Então, se já percebemos que temos dificuldades de nos relacionarmos com pessoas, precisamos dar um passo a passo, bem devagarzinho, para gerar um bom relacionamento, amando, ouvindo e tendo paciência. Eu vou falar de nós como igreja, temos parado para ouvir poucas pessoas. O nosso ouvido, ele precisa estar disponível, sim, para as pessoas. Porque pessoas estão com problemas. Nós somos imagem e semelhança do Senhor Jesus. Não só no físico, mas também nas nossas atitudes. E nas nossas atitudes, pessoas estão pedindo socorro. E Deus está chamando, ei, você, filho, filha, vai lá, alcança aquela menina, aquela senhora, aquele senhor que está precisando falar, dê o ouvido. Isso é levar o amor de Deus. Isso é levar o amor de Jesus para as pessoas, gerando um relacionamento. Parar para ouvir é muito importante. Então, nós precisamos parar para ouvir, estar mais disponível, assim olhando para o próximo. Quando eu começo a trabalhar os meus sentidos, eu começo a entender mais e ter mais facilitação de me relacionar. Por quê? Porque eu consigo entender o problema da pessoa. Mas se eu sou radical e não quero ouvir, eu não quero entender, então eu não consigo trazer as pessoas para perto de mim. A palavra de Deus diz que a gente não tem que espalhar, a gente tem que juntar. E precisamos andar juntos. É importante, nós precisamos ter alguém do nosso lado para conversar e desabafar. É importante. Um dos papéis solitários, que sempre é dito que o pastor é muito solitário. Mas eu aprendi que eu não serei uma pessoa solitária. Amém? Porque eu preciso de pessoas, mesmo sendo uma pastora, mesmo fazendo tantas coisas, eu preciso ter pessoas do meu lado, que segure no meu braço na hora que eu estiver cansada, exausta, na hora que eu precisar conversar. Agora, tem uma diferença, o que falo e para quem eu falo. Tem essa diferença, porque também nem todos têm maturidade dentro de relacionamento para entender o que
eu, como uma pastora, estou passando, porque as pessoas acham que pastor não tem problema. Oh, eita glória, eu posso receber isso, gente? Que pastor não tem problema? Mas pastor tem problema, pastor também tem seus problemas emocionais, também tem suas dores, as suas tristezas, tem sua alegria, tem as suas vitórias, amém? Só que eu tenho que entender, com essa aqui eu posso ter uma linguagem, com a outra eu posso ter a outra linguagem. Não é? E aí a gente consegue o quê? Gerar o bom relacionamento. Nem tudo que eu falo para um, eu posso falar para outro, porque eu tenho linguagens diferentes que estão do meu lado, inclusive até de maneira de pensar. Mas não é por causa disso que eu tenho que afastar, eu tenho que juntar, porque eu sei que na hora que cair, mesmo as cabeças pensando diferente vão segurar o meu braço. Amém? Já foi um recadinho aí para a Gissilva, mentira. Ai, Jesus. Ai, mas não, eu estou brincando. Graças a Deus que Deus nos deu um time incrível e maravilhoso, que segura nossos braços. Louvado seja Deus por isso. Mas eu deixo fazer uma pergunta para você. Você que está em casa, você tem este alguém que possa conversar, que possa falar, que possa desabafar? Você tem esse alguém? Muitas pessoas não têm esse alguém. Outra pergunta que eu quero fazer para você é: como conseguimos praticar o amor se não temos com quem se relacionar? Como a gente pratica esse amor? Se eu quero me isolar e eu não quero me relacionar com ninguém. Se fecharmos a porta do nosso coração, ninguém vai entrar. Ninguém. A porta do nosso coração não pode estar fechada. Tem um louvor que fala assim, muito antigo, mesmo fala assim: abre a porta do teu coração. A Kel sabe essa música. E deixa Cristo entrar, Ele te dará salvação, e ao céu te levará. Então, abre a porta do teu coração, não feche a porta do teu coração. Porque senão a gente não consegue praticar o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor lindo que vem de Jesus. Então, como praticar o amor de Jesus se eu não me permito ser amada por Ele? Porque a porta do meu coração está fechada. Como eu não me permito? Eu preciso me permitir. Se eu não me permito, o amor de Jesus não chega ao meu coração. Se você entende que você pode ser amado por Jesus, ou que você é amado por Jesus, você entende que você é amado por Jesus? Então você coloca um joinha aí para mim no chat agora, ou bota: eu sou amada por Jesus, eu sou amado por Jesus. Você precisa entender que você é amada por Jesus, então você precisa derramar o seu amor por vidas, por muitas vidas. Não é somente por uma, mas é por muitas vidas. Não retenha o amor de Deus sobre o seu coração. Então, mesmo que a pessoa te rejeite, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não queira receber, não tem problema, faça, leve esse amor. Jesus também, mesmo as pessoas não entendendo, ele não parava. Ele continuava firme, em frente, e falava do amor de Deus para todos, até que todos ouçam. Então, fale do amor de Jesus. A carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz: se de boa vontade, a gente fala muito desse versículo aqui, mas se de boa vontade gastarei, me deixarei de me gastar em favor de vocês, mesmo que você não me ame. Então, mesmo que você não me ame, eu me gastarei. Por que eu me gastarei? Em favor, em amor, porque eu estou derramando o que eu tenho recebido de Deus.
Então, o meu olhar eu vou fazer porque o meu olhar está em Cristo. O meu olhar precisa estar em Cristo para ter bom relacionamento. O meu olhar precisa estar em Cristo para derramar o meu amor que vem de Deus para a vida das pessoas. Mesmo que ela não me ame, não importa, mas eu deixarei, permitirei me gastar. Lógico, mas sempre posicionada. E continuarei em frente levando o amor de Jesus, amém? Então você vai continuar em frente e vai levar o amor de Jesus. Então, essa frase que eu coloquei aqui é muito importante. Eu destaquei ela. Se você não se permite ser amado por Deus, é porque a sua dor está maior do que a sua permissão. Forte, né? Mas eu vou ler de novo. Se eu fosse você, anotava. Desculpa, vamos lá. Se você não se permite ser amado por Deus, é porque a sua dor está maior do que a sua permissão. A sua dor está maior do que o amor de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus jamais te abandonará, que Ele jamais vai virar as costas para você, porque Deus é um Deus presente, é um Deus bom, é um Deus único, e Ele cuida de você todos os dias, mesmo que você tenha medo de entrar no novo relacionamento, da dor, da decepção do passado, que pode te impedir a buscar conexões mais profundas, mas o amor de Deus, o amor ágape, vai transbordar no seu coração e você vai permitir gerar novos relacionamentos na sua vida. E essas vidas que estarão perto de vocês serão vidas transformadas, mudadas pelo amor de Deus, pela palavra que está sendo expressada através da tua vida. Deus nos chamou para nos conectar, para termos conectividade. Isso é muito importante. Então, Deus nos chamou para nos relacionar, como falamos lá no início, lá em Gênesis. Somos seres relacionais. O relacionamento em meio a aflições ele não pode me impedir que eu tenha um bom relacionamento. Um relacionamento, no meio das minhas aflições, ele não pode impedir que eu possa ter um bom relacionamento. A minha aflição pode existir, mas o meu bom relacionamento, ele não pode se apagar. Ele precisa permanecer, ele precisa crescer. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. Salmos 133, versículo 1, fala justamente sobre isso. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unidos como se fossem irmãos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Então, Deus está nos chamando para um relacionamento mais profundo quando a gente lê esse texto com os nossos irmãos. Se permita. Entenda o seguinte: quando eu tenho esse amor, é minha escolha. Eu escolho amar. É uma escolha minha. Mas eu não sou boba. Tem uma diferença. Eu escolho amar. E eu vou me gastar. Porque eu escolho amar. Mas eu não sou boba. Percebe? É a mesma coisa. Então, para eu ter um bom relacionamento e as pessoas quiserem fazer algo ruim, eu estou vendo, porque eu não sou boba. Mas eu escolho amar, eu escolho perdoar. E eu escolho seguir em frente. E eu vou em frente. E eu sigo em frente. E eu não vou parar. Eu tenho um alvo, o meu alvo é Cristo, e eu preciso transbordar esse amor de Cristo Jesus na vida
de muitas pessoas. Por isso que Deus nos instrui a amar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Portanto, vós mesmos estáis por Deus instruídos. Deus nos instrui em amar. Então, estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Amém? Então, Deus instrui que nós devemos amar uns aos outros. Eu coloquei na versão ARA. Então, 1 Tessalonicenses 4:9. Então, Deus nos instrui, amai-vos uns aos outros. Estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. O amor, ele precisa prevalecer. A graça divina fortalece o nosso relacionamento. A graça divina fortalece o relacionamento. Então, mais uma vez, você que está em casa, não se isole, não feche a porta do teu quarto, somente para orar e buscar a Deus, para ter um bom relacionamento. Amém? Amém? Isso é importante, né? Então, aí você fecha a porta do teu quarto para você ter um bom relacionamento com Deus, mas não se isole das pessoas. Não é saudável para a sua vida. A vida cristã não é um chamamento para o isolamento. A vida cristã é um chamamento relacional. Senão a gente não evangeliza, senão a gente não prega, senão a gente não fala do amor de Deus, não é? Senão a gente não ora, a gente não intercede. Então, não é um chamamento para isolamento. Um líder sem relacionamento não experimenta o extraordinário de Deus. Por quê? É bom demais orar, é bom demais ver o poder da oração, ver a manifestação da grandeza de Deus sobre a nossa vida. Isso é muito importante, como é bom. E aí, quando eu oro e eu vejo a manifestação de Deus na vida do próximo, e eu vejo os milagres, eu vejo as maravilhas de Deus, isso sim é extraordinário. E nós somos instrumentos de Deus. Somos instrumentos da oração, da intercessão, do clamor. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos a manifestação do nome do Senhor Jesus aqui na terra. Por isso que a gente tem que se relacionar, porque a nossa boca não pode fechar. Ela precisa falar desse amor lindo e verdadeiro. Então, quantas e quantas vezes, no momento de ver grandes manifestações de Deus na vida do próximo, quantas vezes eu orei, quantas vezes eu clamei e clamo e continuo clamando. Nós aqui na igreja temos um grupo de intercessão fantástico, que não para de orar, dia e noite, noite e dia, o tempo inteiro. Você coloca lá o pedido de oração e estão respondendo, e não para, a intercessão não para. Louvado seja Deus. Muitas vitórias eu já presenciei, muitas alegrias também já presenciei, mas essas mesmas pessoas que meus joelhos estavam no chão, essas mesmas pessoas, muitas delas também já viraram as costas para mim. E está tudo bem. Só que ninguém entende, muitas vezes, ninguém corrigindo, não é ninguém. Muitas vezes a gente não entende. Puxa, eu orei, eu estive do lado, eu abracei, eu acompanhei, não é? Eu chorei, e a pessoa recebeu a vitória, vira as costas e vai embora. Só que eu aprendi o seguinte, são escolhas. Eu não estou com ela para mim. O meu relacionamento dela não é para mim, mas o relacionamento entre eu e ela é para glorificar o nome de Deus. Então, muitas pessoas já viraram as costas e foram embora.
E não me deram nem oportunidade, nem de me conhecer a mais. Só foi um tempo. Um tempinho. E eu continuo em frente. Eu quero dizer para você que você precisa continuar em frente. Muitas pessoas vão virar as costas para você. Continue em frente, levando o amor ágape de Deus. Amor verdadeiro. E aí, o que eu aprendi com essa lição? Porque a gente aprende. No início não foi assim, não. Eu ficava brava. Pô, eu orei tanto. Segurei na mão, chorei junto, não é? E ficava chateada. Claro que ficava. Mas o tempo da caminhada vai me ensinando a me posicionar e ter novas atitudes, atitudes diferentes, onde aquilo que fizerem não vai mais me afetar, porque eu não vou mais permitir. Então, tem uma metáfora muito rápida para contar aqui para vocês. Pensa no autocarro. O autocarro vem passando, enche de pessoas por causa de você. E na caminhada, tudo parece perfeito. E na viagem, uma viagem distante ao ponto de origem para onde você está indo. Bem, e começa a acontecer várias e várias situações. E as coisas começam a se agravar. Normal, não é? É desse jeito. Bem, aquele que busca entrar no seu autocarro para você estar no lugar do outro. Então, se eu entro no autocarro do Luiz por causa dele, eu estou entrando para pegar o Luiz e colocar na minha dor. Lembra que eu falei? No meu vazio. E aí eu estou olhando para o motorista. Eu não estou olhando para o caminho que o motorista está indo. E aí o autocarro está indo em direção de um lugar para o outro, mas elas vão ver que no caminho elas não conseguem. Elas não entendem. E aí elas puxam como é que fala? A buzina? Não. Como é que é o nome? A cordinha, aquela cordinha do autocarro. Aqui em Portugal não tem, não. Só tinha no Brasil. Lá no Brasil. Ah, não, aqui tem o botãozinho, né? Lá no Brasil também. Agora já tem. Agora não, já tem um tempo, né? E aí para no ponto e a pessoa desce e você continua com o seu autocarro seguindo em frente. Muitas pessoas passarão e irão embora, e outras ficarão no seu autocarro. Pessoas simplesmente vão passar, vão te dar um oi, vão contar uma história, você vai ver um milagre na vida dela, e depois ela vai embora. Outras permanecerão. E isso é normal acontecer. A maioria passa. Poucas ficam. Poucas ficam. E está tudo bem. Porque o seu coração vai estar blindado por isso. Porque o amor de Deus vai transbordar. E você vai liberar, Senhor, essa pessoa não é minha, porque ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Então você vai entregar, Senhor, abençoa que ela está indo, que ela tenha uma caminhada de bênção. E você continua no seu autocarro, seguindo em frente. Não é? Então, eu não posso perder o meu amor verdadeiro, que vem de Deus sobre a minha vida, e desistir de pessoas, porque elas desceram no ponto de ônibus, no meio da caminhada. Eu não posso parar mais o meu autocarro, porque o meu autocarro vai continuar andando e novas pessoas vão estar entrando. E ainda no caminho, pessoas podem descer, outras novas entrarão e permanecerão. Essa metáfora está lá no livro do pastor Marcelo Araújo, Perdendo Pessoas pelo Caminho, na página 24. Tá bem? Você que tem o livro, aproveita e lê. Mas está lá essa metáfora e é verdade.
Então, você precisa continuar a sua jornada. Seja um facilitador. Deus se revelou a nós vestido como um homem para nos mostrar que tudo é possível. Seja um facilitador. Jesus foi um facilitador. Seja você um facilitador. Ele veio para se relacionar e mostrar que o amor precisa estar acima de tudo. Acima de tudo. Jesus foi humilhado, foi rejeitado e castigado por quê? Por amor a nós. Mas ele mostra da forma mais clara que ele veio sendo um menor para que aqueles que não conheciam viessem a conhecer em amor para gerar novos relacionamentos. Então, Deus, ele veio na natureza mais simples para ele se revelar. O amor de Jesus transborda em nossos corações. Eu quero finalizar, e vou pedir para o louvor vir para cá, mas eu quero finalizar em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, Luiz. De 1 ao 11. Bota na versão NTLH, por favor. Então, vamos lá. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os ensina, os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peçam que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unido de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem aos outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Tornou-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Então, Deus nos mostra claramente que ele veio menor, para que o nome de Deus fosse glorificado. Nós somos menores, para que o nome de Deus seja honrado. Deus nos chama para nos relacionarmos através dos nossos posicionamentos, para que o nome de Deus seja exaltado. Transborde o amor. Não pare o seu autocarro. Siga em frente. Pessoas chegarão. Pessoas passarão. Outras ficarão. Mas gerem bons relacionamentos, mesmo aquelas que não vão ficar. Tenha sempre um bom relacionamento com o próximo. Você que está em casa, que você possa refletir nessa palavra, que você possa todos os dias buscar e gerar mais relacionamento com Deus,
sobre a sua vida, para que o amor de Deus, o amor ágape, seja transbordante na vida de muitas pessoas. Eu me despeço de você, que Deus possa te abençoar imensamente. Tchau, tchau.